Olá, gente. Olá, Aroeira. Olá, Miguel. Olá, todas e todos que estão aqui com a gente. Olá, Daiane, sempre tão carinhosa com a gente. Tá linda essa Sharp. Hein? Tá linda essa sua Sharp, tá bonita. Obrigada, muito obrigada. Precisa dizer que aqui no Rio de Janeiro, no fim de tarde, está esfriando bastante. Está esfriando, a gente tem que aproveitar para usar as echarpes que a gente tem, senão daqui a pouco já acaba esse inverno e não tem mais chance. Mas a gente estava ouvindo, né, aqui no bastidor ali a Daiane colocar as falas do Lula, e é muito irritante mesmo que as pessoas fiquem falando. Sabe, tem uma coisa que é um país e um projeto de país. Ninguém discute isso. Ficam discutindo ali as futricas e ficam sabotando. E a gente falou disso mais cedo, né, Aroeira e Miguel. Isso vai irritando, né? E o Lula é muito claro. Acho muito boa a maneira como ele fala. Eu não passo por cima de ninguém, mas se tivesse que passar, eu sou o presidente. Dentro dos limites, que ele conhece muito bem, é a terceira vez que ele é presidente. Ele conhece muito bem os limites, ele nunca ele é o maior equilibrista que eu conheço, político. E é isso, é só perguntar que ele responde tudo com muita transparência e clareza. Não é isso? Isso, na verdade. A resposta ao jornalismo fofoca, porque o que nós temos hoje na Folha, no Estado, principalmente também no Globo, é jornalismo fofoca. Jornalismo que parte de... É cheio de fontes que ninguém nunca ouviu falar, e falam fontes, na verdade é uma só, é algum fofoqueiro que está inventando uma história. Esse jornalismo fofoca, você combate com isso. Absoluta transparência. Vem cá e vem ver o que é. O que é isso? Eu vou fazer isso assim, assado, porque é a minha escolha. Estou conversando com todo mundo, vocês podem falar à vontade. Fiquem à vontade. Falem, fofoquem. Eu vou ouvir todo mundo, inclusive os fofoqueiros, mas eu é que vou decidir. Ele tem dito isso já desde o começo do governo e, sinceramente, está funcionando. Tudo que o Lula está fazendo nesse sentido, de forma muito transparente, você viu, você, Miguel, você, Regina, vocês viram alguma dessas coisas dar errado até agora? Até agora eu não vi nada. Não, eu digo isso sempre, ele tem acertado. Mas é isso, é porque está tudo dando certo, as pessoas não se conformam. Então, tem que inventar histórias que não são pertinentes à política do país, gente. Cadê a grandeza do jornalismo? Opa, grandeza do jornalismo? Uai, estou falando jornalismo. São duas coisas que não. Estou falando dos jornais, estou falando do jornalismo. O jornalismo tem que ter uma grandeza, tem que discutir e debater os grandes fatos, né? As coisas que interessam para o país, que são pertinentes. Mas aí fica fazendo fofoca, discutindo isso e aquilo, tentando derrubar as coisas, quando está tudo avançando. Né? Tá não dá nem para embrulhar peixe, igual antigamente. Não se embrulha mais peixe em jornal. Nem isso dá mais para fazer. Não dá nem para fazer outras coisas, que é melhor não dizer aqui. Não, essas coisas não se fazem. Se você precisar, tem o Jornal do Pet, que não tem nada impresso. É melhor não dizer nada do que dizer essa quantidade de bobagem e de mentira. Não, exatamente. E eles estão se arvorando, porque é o seguinte, não tem muita coisa de criticar, que cair em cima. Aliás, até tem. O Tarcísio está aí fornecendo material, e até que a TV Globo, que eu vejo aqui, a Globo News, está se fartando de e a criticar também ao governo, críticas companheiras, críticas mais de um. É assim que deve ser feito. Talvez daquele outro jeito fosse melhor, o que for, porque a crítica é sempre bem-vinda. Sim, são críticas civilizadas, levadas em consideração. Exatamente. Pertinentes, como eu estava falando, coisas pertinentes. Porque o que se tem que fazer com o jornalismo? Você acompanhar, criticar, mas para levar adiante, não é para derrubar, né? Derrubar uma coisa que está dando certo é complicado. Agora, você pode aparar as arestas e olha, isso aqui e tal. Vamos pensar no país, né, gente? Pode até ser derrubar. O editorial da Folha hoje comenta que o Lula
que o governo petista, como só ele, reclamam do petismo do governo. Quer dizer, o PT ganha o governo e não pode ser petista. E é criticado por ser petista. Por ser petista, ok. Então tá. O governo não pode fazer isso, não pode incentivar a construção de volta à indústria que constrói equipamento para a Petrobras, trazer de volta para o Brasil. Consideram isso um equívoco tremendo. Mas por quê, né? Por quê? Eles explicam por quê? Eles acham, não, é porque, na verdade, os patrões deles consideram, então eles têm que achar também. Mas aí eles fazem a crítica, olha que forma de crítica. Como o governo diz que pretende conversar com o Congresso e transformar essas coisas, inclusive, em projetos de lei, a Folha conclama todos os parlamentares a derrubarem esse projeto. Eu imagino um parlamentar tentando derrubar um projeto para trazer os estaleiros de volta e trazer algo em torno de 5 mil empregos só aqui na cidade do Rio de Janeiro, 10 mil, talvez mais do que isso. Eu tento imaginar um parlamentar aqui do Rio de Janeiro tentando convencer o eleitor de que ele votou corretamente ao derrubar um projeto desse. Sinceramente, a Folha, o Estado e o Globo estão sem juízo. Uma coisa que a gente devia conversar bem é que surto neoliberal é esse que deu neles de novo. De novo, não ainda, né? De novo, não. É porque... Você explicou aí na sua pergunta, você já forneceu a resposta. É o neoliberalismo, é isso mesmo. Eles vão lutar até o fim para não abrir mão dessas benesses que eles sempre tiveram. Entendeu? Um detalhe, eles disseram que o mundo faz do jeito que eles estão sugerindo. Não é verdade. O mundo tem desistido do neoliberalismo e caminhado muito, a Europa, então, noutra direção. Não há dúvida. A política pode ser de direita, os políticos podem ser de direita, que estão escolhendo, a Itália passou por isso, a Espanha está ali dividida, mas a política econômica, ela não é porra louca, entendeu? Ela segue um padrão que apresente resultados, entendeu? Não tem como. Mesmo a direita vai fornecer isso. Você vê a França mesmo, não sai da rua. Há quanto tempo que a França está jogando pedra na polícia na rua? Não, e qualquer tentativa de violar essas coisas, Israel, por exemplo, está lá há quantas semanas o povo na rua brigando para que o judiciário tenha de volta o seu poder de veto, entendeu? É complicado esse negócio. A política está num momento de muita efervescência, né? Muito conflito, entendeu? Você falou bem aí, né, Miguel? Assim, o judiciário manter o seu poder de veto, ou de pelo menos julgar as decisões do poder. O que o poder de direita está querendo é o que eles sempre acusaram a gente de querer fazer. Eles querem todo o poder. Nós nunca fizemos. Você pode olhar os governos... Não querem ser colocados em questão. Não tem nem como discutir mais respeito às regras do que os governos populares. Não existe. Não existe, de verdade, não tem. Até criamos regras novas, mais regras para controlar melhor o próprio executivo. Mas a direita quer o poder total. Pois é, vocês viram que a gente viu, né, quando a gente conversou, aquele artigo, vocês estão falando da imprensa neoliberal e tal, e da economia, aquele artigo da Mille, né, Mille Lacombe, dizendo porque a economia não tem que ser ideológica, ela tem que funcionar, né? A economia está funcionando. Quer dizer, liberal era o Paulo Guedes, né? Ainda era herói dos liberais, como ela diz, que foi uma escolha ideológica realmente para conduzir a economia. Aí ela diz... Fala. Ela diz o seguinte, por que quando alguém de esquerda diz alguma coisa, é sempre uma escolha ideológica. Nunca é ideológico quando a direita fala, nunca é. Quer dizer, o Paulo Guedes não era ideológico, o governo, enfim, a condução da economia não era. Agora, quando são pessoas de esquerda ou progressistas que estão dando a sua opinião, é uma opinião ideológica. E é isso, a gente conversou sobre isso, então, é claro, o mainstream pode ser, né, a gente está dentro desse capitalismo. Quando o Guedes fala, é como se ele estivesse com as tábuas da lei, é uma lei natural, lei de Deus. É uma lei natural, exatamente. Ou então, é como se fosse Newton entendendo a gravidade. A lei natural é que a economia... É isso aí, é a lei de Deus. O maior explora o pequeno. Ei, isso não é lei natural. Isso é uma perversidade, é isso que é, na verdade. Foi o que o Lula falou no podcast. É uma ideologia.
que a gente viu aqui um pouco antes, o Lula falando, a sociedade acreditou nas mentiras que a imprensa oficializou. A mídia oficializou todas as mentiras que foram criadas para justificar o golpe que acabou não dando certo, entendeu? Eles perderam. E ainda faz isso, né? E ainda faz isso. Quer dizer, então é impressionante como o esquema é tão claro, é tão primário, entendeu? E eles estabeleceram uma base bastante sólida aqui. Eles continuam divulgando as mentiras, eles continuam lutando pelo neoliberalismo, eles continuam ofendendo o Postman, eles continuam fazendo tudo aquilo que eles podem, entendeu? Para que a luta continue, entendeu? É interessante porque a Folha faz isso muito. Vamos ser equânimes. Então, ela dá voz a alguém que seja do governo e depois pega um ideólogo, ou um general, ou alguma coisa absolutamente, um fascista, e deixa ele escrever uma coluna, heavy metal, escreve a coluna do lado. Que isso, gente? Isso não é equanimidade, não. Isso é um absurdo. Olha só, a Anne está dizendo... porque eles não têm ideologia, eles têm interesses. Mas é a ideologia do interesse. A ideologia do interesse, exatamente. É a matemática... É o capital. É a ideologia da matemática, entendeu? Eles vão somando tudo ali. Imagina, não havia nada mais ideológico do que essa campanha que a imprensa fez em estabelecer as mentiras, como se fosse verdade. Como ex-matemático, quero defender a matemática que diz. Espera aí. Não. Não, mas eles usavam a matemática para propagar a própria ideologia, não há a menor dúvida, entendeu? A matemática e outras coisas. Conta errada. Falando em matemática, olha, falando em matemática, física e matemática, no capitalismo é assim. Mesmo quando ganhamos a eleição, os donos do capital é que mandam, por isso não existe democracia no capitalismo. É verdade. E talvez o que mais irrite seja isso, porque o Lula está fazendo cumprir o programa que elegeu. Ele se elegeu e elegeu junto esse programa. A frente elegeu esse programa. Esse programa prevê tudo isso que ele está fazendo. E a Folha e o Estado, com editoriais atrás de editoriais, negando o programa, querendo que o Lula não cumpra o programa que ele elegeu. Exatamente. É um absurdo. Eu não sei se vocês viram a entrevista da Hilde com o Dirceu, muito interessante. Todo mundo Quem não está viu, falando, eu recomendo. não vi. Em duas etapas, né? São 2 dias. São 2 capítulos. Mas o Dirceu diz que o Lula está sendo bastante ousado. Ele tá indo no caminho que ele escolheu para ir e para o qual ele foi eleito, né? E que ele está admirando muito essa ousadia do Lula. Achei bem interessante. Os resultados estão aí, né? Os resultados na economia, que a burguesia tanto gosta, estão aí, entendeu? O que a Miri disse, a economia voltou a funcionar. Exatamente. E as propostas do governo, inclusive essa de trazer de volta a indústria de apoio para a Petrobras, ela assim, é um mobilizador da economia monumental. A quantidade de emprego que isso gera. E fora, assim, se você pensa uma indústria desse tamanho, ela vai gerar um montão de subindústrias acopladas a ela. É uma indústria gigante. Indústria naval, por exemplo, a indústria de peças, siderurgia e o escambau. Isso tudo é uma cadeia de empregos. Isso significa salário, dinheiro e economia. O que a Folha quer é terceirização. Vocês não entenderam, né? O que a Folha quer, o que todo mundo, o neoliberalismo quer, é terceirização. Não existe mais carteira assinada, não existe mais CLT, não existe mais nada, entendeu? Então é um patrão que é um computador, é um algoritmo que manda. Eu estava falando, mais, né, Miguel? Eu estava falando com o motorista de Uber essa semana, eu fiquei horrorizado. Ele disse que quando chove, a Uber aumenta, o algoritmo aumenta os preços, mas não aumenta o pagamento para eles. O que eles fazem? Ele me disse, eu não vou sair na rua com o meu carro em dia de chuva, eles não aumentam em nada o meu pagamento, eu vou ficar em casa. Quer dizer que o preço aumenta. Dinâmico não vai para eles. Não vai para eles, não. Bom, eu ia dizer que é mais do que apenas a terceirização do emprego, que isso também, mas se você pensa bem, tem uma coisa de sabotagem da indústria aí. A Folha defende que a gente não traga para cá esses empregos. Ela quer que esses empregos, seja lá quais, fiquem nos outros lugares. Fora do Brasil. Fora do Brasil. Que importe-se. É por isso que a gente diz que eles não são a favor do Brasil, não são brasileiros que estão querendo que o país cresça, que o Brasil vire um lugar onde haja
justiça social, as pessoas possam progredir. É uma coisa muito esquisita você ter pessoas, né, você ter instituições aqui dentro que torcem contra, né, o país. Enfim. Tem até um nome técnico, quinta coluna, né? Quinta coluna. Mas falando em jornalismo de fofoca, eu estava lendo uma fofoca, que sabe que eu adoro fofoca, né? Então eu estava lendo uma fofoca que a entrada da Daniela Lima na Globo News causou um certo alvoroço na Jovem Pan. Eu não sei de onde eles tiraram. Aumentou a Daniela Lima, nessa nova jornalista que veio da CNN, entrou na Globo News. Na Globo News. Fizeram um alvoroço enorme com a entrada dela e tudo bem. Não acho nada demais, acho uma jornalista igual a qualquer outra. Mas causou um certo alvoroço na Jovem Pan, que tem o programa Pânico no mesmo horário. Meio-dia começa o Pânico na TV, ao vivo, na Jovem Pan. E que eles ficaram, porque a audiência é que nem aquele negócio, né? É que nem o dólar sobe, a bolsa cai, a bolsa sobe. Eles ficam muito preocupados com os números de um dia, né? Aí eu fui ver a Jovem Pan, e a Jovem Pan tinha um sujeito lá falando, é um economista falando, eles adoram citar isso, que a possibilidade do Holocausto não ter acontecido, que isso é liberdade de expressão. Isso é liberdade de expressão. Isso talvez cause a demissão daquela testinha lá de Minas Gerais. Exatamente. Aí ele disse, ele saca do bolso, não, até pessoas de Israel, israelenses, disseram que pode haver essa possibilidade. Mas que pessoas? Onde é que ele leu isso? Onde é que ele viu essa possibilidade? Ele saca, ele mente, ele inventa uma história. Quem é que vai contestar ele no ar? E pelo isso contrário. justifica aquele menininho, aquele peste que é adulto, inclusive. Mas ele é de Minas Gerais? Ele é de Minas Gerais? Ele é de Minas. Ele é quinta coluna podre, isso mesmo. Ele falou isso e já tem deputado entrando, protocolando um pedido de cassação, porque ele cometeu um crime. Eles adoram dizer isso, e eles esquecem, na Alemanha, na Áustria, em qualquer lugar, se você sair com uma suástica, você vai preso, você vai em cana. Você nega o Holocausto, nega a esfericidade da Terra, nega as vacinas, nega a ciência. É uma espécie de indústria do não. E eles se aproveitam da insatisfação que o capitalismo causou, que a vontade de cada ser do planeta que não é um bilionário é de poder um dia dizer não. Eu quero dizer não a isso que me obrigam a ser e fazer. E aproveitam isso e inserem essas bobagens, essas negações sem sentido. Claro que se você mantém a pessoa nesse estado de negação, ela é presa fácil de qualquer vendedor de óleo de cobra, de qualquer pastor desonesto, de qualquer político de extrema-direita. Você vê nos Estados Unidos o Trump. E outra estava vendo as imagens do Trump, cada dia a aceitação dele entre os republicanos aumenta, entendeu? É tão impressionante isso, é tão impressionante. A gente está vivendo um tempo de sobressaltos e de perplexidade, né? Com coisas que a gente vê por aí, como isso, como Trump, sendo impossível o Partido Republicano escolher outra pessoa que não seja o Trump. Bom, um candidato que vai ter 4 ou 5 condenações, não vou dizendo só processo, condenações quando chegar a eleição. Eu não sei como a América vai lidar com isso. Há um bando de advogados lá dizendo que isso não vai ser possível. Dizendo que, na verdade, se ele for condenado, como parece que vai ser no processo sobre a invasão do Capitólio, apesar da lei não falar do presidente da República, ela precisa ser estendida. Ela inclui parlamentares e outros oficiais do Estado que promoverem o golpe. Mas ela não cita o presidente da República nisso. Então, ele está se aproveitando disso, dizendo que vai poder continuar a ser presidente. Mas talvez ele não possa, talvez a legislação tenha que absorver isso. Tomara, porque há uma necessidade da gente voltar a um processo civilizatório nessa coisa toda. O que o Trump fez foi uma coisa absurda e as pessoas... não me surpreende mais as pessoas fecharem os olhos para isso. Não, isso é normal. Mas ele diz 2 coisas, por exemplo, que destroem o Biden. Uma, ele pararia a guerra na Ucrânia e ele pararia de brigar com a China. São 2 coisas estúpidas que o Biden faz, que é facílimo interromper
mas o Biden não sabe como fazer isso. E que a gente nem sabe se o Trump vai fazer, né? Mas ele diz que vai, né? Ele tem negócios lá, é provável que ele queira interromper por causa disso. Vamos começar a mostrar as charges? Deixa eu só falar, antes da gente começar a mostrar as charges, porque nós ainda temos aqui 20 minutos. Olha, nós somos chamados de trio ternura também, viu? Trio ternura. Não é só parada dura, não. Ternura, trio ternura, bonitinho. Eu queria aqui levantar o meu protesto contra o que o Tarcísio vem fazendo. A gente vai mostrar charges, que o Tarcísio vem fazendo em São Paulo. Excelente. Essa violência é extermínio, é genocídio, porque já está se falando em não, genocídio não, tem extermínio, né? Eu acho que é quando você mata mais de 3 pessoas, entendeu? É considerado chacina. É considerado chacina. Então, houve uma chacina, eles não estão conseguindo se explicar. Os depoimentos das pessoas, da população de lá, estão sendo estarrecedores, entendeu? De gente contando que foi tirado o filho do colo do pai antes dele ser fuzilado, entendeu? São coisas absurdas que a gente conecta, porque é o seguinte, como é que a polícia age quando algum policial é assassinado? Age desse jeito, é totalmente desproporcional. Você entendeu? Viu que é. Então, eles estão agindo assim e a população é que está pagando. Você viu que a rota aumentou em 23% as mortes nesse primeiro semestre. Exatamente. É aquela coisa que os nazistas faziam nas pequenas cidades, era isso, entrava na cidade. Se matasse um nazista, 10 habitantes da cidade iam morrer. Então, era uma proporção aleatoriamente. Exatamente. E a gente já viu isso em tantos lugares, né? Olha só vou botar um superchat aqui. Melhor programa do Escola, olha que beleza. Obrigada, Zé Carlos. Nós 3 aqui moramos no Rio. Não nos é estranha essa fala do Tarcísio, o apoio imediato, sem sequer esperar a corregedoria. Nós temos visto isso regularmente no Rio de Janeiro. Mas, olha, a gente vê isso no Rio. Quando o Exército tomou conta, isso acontecia, e antes de qualquer investigação, todos eles iam a público para dizer que os policiais estavam corretos. E não se justifica porque prenderam o suspeito de ter dado tiro no tal cara. Entendeu? Então, não é só isso. A gente do Rio está acostumado com isso, mas o Tarcísio está se mostrando um defensor um defensor descarado dessas políticas de extermínio, de chacina, não tem uma palavra dele que ele tenha dito não pode, isso tem que ser investigado. E agora já querem tirar as câmeras do uniforme dos policiais. Isso não passou na primeira vez que eles tentaram. E cadê essas imagens? E cadê essas imagens que ninguém mostra? Hoje eu vi aqui as pessoas falando disso. Escuta, mas cadê o Ministério Público para exigir que essas imagens sejam disponibilizadas? Sem querer, não estou discordando da Regina. Tarcísio é um criminoso de alto nível e alta periculosidade também. Mas ele levou para São Paulo um hábito, uma maneira de fazer política que gerou a comunhão entre milícia e política aqui no Rio de Janeiro. Gera e é também uma consequência. E ele está querendo transformar o Estado de São Paulo em algo similar. Está querendo trazer para lá a milícia. Então, o que eu vejo na fala no Tarcísio, a diferença é que ele está em São Paulo, um Estado que tem lá seus tremendos problemas com a violência, e a violência policial, a rota é conhecida como uma polícia muito violenta, mas não tinha ainda a milícia imiscuída. E a gente sabe que esse tipo de vendetta geralmente vai incluir a milícia que vai ajudar a acabar de matar. Depois que a polícia oficial parar de matar, policiais à paisana vão continuar fazendo isso. Exatamente. Para ilustrar o que você estava falando, Lura. É a charge que eu publiquei hoje, que é essa. A eficiência da polícia paulista é essa. Ela aumentou em 23% as mortes no estado de São Paulo nesse primeiro semestre em relação ao anterior. E não diminui, não é isso que diminui a criminalidade. Isso significa só que o crime aumentou 23% de cara. A gente sabe que essas mortes são criminosas, boa parte delas. Olha só, antes de mudar, a Ana Maria Santeiro dizendo chacina seria se fossem demitidos, acho que é isso. Se fossem mortos juntos. Mortos juntos, o que houve foi um massacre.
É verdade, foi um massacre. Porque, como um dos moradores disse, a gente abriu as portas para a polícia entrar, só que a polícia já entrou atirando. Aí fica difícil, né? Você, inclusive, você não tem que atirar nem no bandido. Eu soube a mulher que levou um tiro nas costas aqui no Rio de Janeiro porque ela avançou uma blitz e o carro da polícia estava escondido. A polícia vai dar um tiro de fuzil no carro, pelas costas. Sem saber se tem uma criança. Sem nada. Isso, qualquer país civilizado, se acontecer isso com um policial, ele vai ser preso e julgado. Eu já passei por uma situação muito ruim, na verdade, porque eu estava dentro de um carro com... Eram dois rapazes e 2 moças. Eu, mais um outro cara e 2 moças. E, de repente, um carro da polícia faz aquela parada na nossa frente e os caras descem com os fuzis já apontando, engatilhado, e um deles gritou: é família, é família. Olha bem. Ou seja, alguma descrição de carro ou o que fosse coincidia com o nosso, e os caras já iam começar a atirar. Depois eu fiquei pensando sobre isso, falei, gente, eu escapei da morte. Quando um policial teve o juízo de gritar, Mas escapou mesmo. Olha bem a palavra que eles falaram, que é família. Escapou da morte mesmo. Mas agora eles não estão respeitando mais nem a palavra família, porque como você descreveu, eu li essa notícia também, um garoto foi retirado. Era uma família. Gente, eu não tenho nem palavras para esse tipo de coisa. A gente viu aqui no Rio de Janeiro, foi ano passado, esse ano, não sei, lá no Jacarezinho, foram 20 e tantos mortos. E agora a Vera aqui está lembrando, olha, não esqueçam da Bahia, a polícia baiana também é bárbara. Sim. Teve chacinas antes de ontem e tem regularmente, não só porque é dirigido pelo PT. Sou petista e a esquerda não assume a segurança. Uma coisa é o PT, outra coisa é a polícia. E na verdade é o seguinte, mesmo quando o PT é governo, nós sabemos o poder que as polícias adquiriram nos últimos anos. Cada vez maior. Especialmente em estados que tiveram esses caras governando, quando você chega, você encontra uma situação muito complexa. Mas eu concordo com ela. O PT, sendo governo, tem como começar a minar isso e diminuir. Claro. A Bahia, inclusive, recentemente, foi considerada a polícia mais violenta do país, ultrapassou a paulista. É verdade, e é mesmo. Eu vou passar rapidamente aqui os assuntos que já foram consumidos essa semana. O Pix é uma novidade, porque eu acho que é mais... O Reinaldo Azevedo, vejam só, levantou uma hipótese que eu acho muito apropriada para se investigar. Ele acha que não é simplesmente gado burro, não. Não, talvez não seja, é verdade. Tem gado esperto, quer dizer, isso pode... Esse tipo de transferência, assim, é o que ele pergunta, será que vão investigar milhares de doadores? Ou isso não é como eles faziam no caso das notícias, das fake news e outras coisas? Distribuído entre um monte de gente, pessoas que operam robôs e operam... E ele investiu esse dinheiro, ele investiu. Eu acho que merecia uma investigação, esse Pix tudo aí. Mesmo que seja uma investigação por alto, mas investigar. É alto, o valor é alto, inclusive. Por alto mesmo. Exatamente, por alto mesmo, alto valor. Aqui o Postman. Claro, né? Sinal de que ele acertou, viu? Do jeito que a imprensa está, é sinal de que ele acertou. É verdade. Vamos seguir adiante. Isso aqui, quando ele foi... namoro, né? Foi no casamento do Randolph. Foi tão bonitinho o casamento do Randolph. Miguel Eterno. Eu acho que ele tem ternura. A gente até merece, mas o Miguel encabeça. Exatamente. Eu sou o band leader. Eu sou vocalista. Exatamente. Miguel Eterno. Essa é a proximidade, promiscuidade. Do bando. A ligação impossível de separar entre todas essas pessoas aí, todas elas. É verdade. Vai chegar um dia a essa ligação. Mais um cartão até terno também. Eterno, uma parte, sem dúvida, desse Pix é o gado querendo mandar o capinzinho. Exatamente, é uma parte. Mas eu desconfio, viu? O negócio, eu li o artigo do Reinaldo e falei assim, não é que... Mas é verdade, mas é muito difícil fazer essa investigação. Mas... Não é não. Aí é que está. Não é não. É fácil. É mais fácil do que parece, porque tudo isso está registrado. Tudo.
o Pix, depósito, tudo isso hoje em dia, o Tem COAF como rastrear. tem como rastrear, o COAF sabe. Bom, ainda sobre o Pix, né? Ele invadiu lá o evento da Michelle. Você viram a cena? Eu não aguento esse olho sozinho aí. A Cíclope. Ele Ela tem invadiu o mania de evento da Michelle. tirar olho dos outros, né? A Michelle tentou botar ele para fora umas 3 vezes, ele não Por saiu. mais que a Michelle seja o que a gente sabe que ela ficou sem graça. Ela ficou sem graça com aquela invasão dele. A Michelle vive a contradição de um machista empedernido, sexista dos diabos, fazendo as coisas que ele acha que pode e deve fazer. Como ela é e mulher, que não passa pela cabeça dele que ele está invadindo a área dela. Não passa. Não, claro que não. Não passa mesmo. Direitos. Droit de Seigneur, né? O direito do Senhor. Exatamente. Essa aqui que eu fiz hoje para homenagem ao Tarcísio. Olhos por olho e muitos dentes por dente. Chacina, massacre. Acho que todos esses nomes cabem do que ele fez, do que ele está fazendo. Mas o que me assusta esse apoio dele a essa violência toda, apoio não, né? Ele está comandando isso, porque ele quer também angariar votos, e o absurdo é a gente achar que tem nesse país pessoas que vão votar numa pessoa assim por conta disso, né? Que isso vai fazer com que ele ganhe votos. Estão dizendo aqui, eu estou lendo agora na Globo News aqui, que os deputados de São Paulo querem acabar com as câmeras nos Não. Eu falei, a segunda tentativa, já perderam uma vez. Eles falaram isso hoje. Eles já perderam, mas eu acho que o Supremo não vai deixar. Tomara. Sério. Eu acredito que não tenha como deixar. É o tipo da notícia que é contra tudo que o mundo faz hoje em dia. Todos os lugares do planeta vão ter que adotar a câmera. Eles não têm o que argumentar. Não tem o que argumentar. A única argumentação possível é assim, para a gente poder matar em paz. Vão ter que chegar um dia, eles vão ter que dizer isso. Esse pernil do porquinho aqui está apetitoso. Eu aceito o Pix aí. Eu já tinha feito a pergunta que o Reinaldo depois fez. De quem é esse cofrinho? Exatamente. Aonde está esse dinheiro hoje? Cadê? Alguém foi investigar? Está investido, adivinha onde? Nos juros do Bob Fields, grande sono. Mas ele vai ter que declarar esse dinheiro, né? Então já comprou mais um apartamento, mais um imóvel? Isso é só dinheiro vivo. Esse dinheiro está investido, ele comprou outras coisas. Para apartamento é dinheiro vivo, viu, Regina? Parece que dá mais em verdade. conta. É verdade, o Pix não é dinheiro vivo, tem razão. Bom, isso é uma homenagem ao imbecil, um dos bilionários que nos comandam. Mandem nudes. Desculpa. Mick Jagger, que é homenagem ao Mick Jagger. Ótimo, maravilhoso. Você vê que o 80 está contraído, né? Assim, tem musculatura ali. Tem musculatura. O 80 está contraído. E aproveitar para dizer que eu li hoje que o Paul McCartney está vindo ao Brasil de novo, né? É verdade. Mais uma vez, vai cantar em vários estados. Eu escrevi um texto no 247 falando sobre a juventude do Mick Jagger aos 80 anos, que a juventude é uma coisa ideológica, não é uma coisa etária. É uma coisa internalizada, né? Exatamente. E eu assisti o Paul da última vez que ele veio aqui, assisti em São Paulo. Tem um filme agora... Tocou 9 ou 10 instrumentos diferentes. Na Netflix tem um filme agora sobre o Mick Jagger. Eu vi o primeiro episódio, aliás, vou dar essa que dica. barato, vou querer ver. Mas é ficção ou é um documentário? Não, documentário. Ele falando, e é engraçado porque as pessoas perguntam coisas, a ele ri coisas que aconteceram, que ele fez, que ele fala, mas é isso mesmo, é muito interessante. Bem interessante. Continua aí, Miguel. Aqui eu acho que é o negócio do jumento, negócio do jumento, que mereceu repúdio do Nordeste inteiro. E repúdio da Bíblia. Há uma campanha importante para salvar a vida de jumentos, porque aonde? Está abatendo no Nordeste. Aqui no Nordeste. Abatendo sem precisar, para não gastar dinheiro com a manutenção. Abatendo para economizar. Mas votar novo, não existe nada mais verdadeiro que eles acham, né? Eles acham. Essa lavagem aí é igual aquelas pinturas. Você faz o raio-x e descobre que tinha outra debaixo. Dá para investigar.
Eu adorei o botão, o negócio do Pix aqui para você. Insira seu Pix aqui, né? Insira o seu Pix aqui. É isso aí. Tá ótimo. Aí, mesma coisa. Tem essa história, né? Mesma coisa. Verdinha, mesma coisa, as verdinhas. A farda e a nota. A gente sempre usou essa expressão, né? As verdinhas, era por causa do dinheiro, mas também já tivemos dinheiro verde. Acabamos as charges. A semana teve mais assunto, é que a gente não dá conta, né? De falar de todos eles. A gente não dá conta. Vocês viram, eu queria comentar com vocês, ver o que vocês acharam do artigo que a Janja publicou, se eu não me engano, foi no Le Monde, né? Que elas dizem que são os homens que ela diz no artigo. São os homens que decidem ir à guerra e são as mulheres que sofrem as piores consequências. E as mulheres que recebem os homens de volta também. O papel social das mulheres as força a cuidar de suas famílias e imaginarem seus futuros. Elas têm um papel importante na cultura ainda é assim. Muitos exércitos já usam mulheres diretamente no front, mas, na verdade, ainda é muito assim. Elas seguram a onda, inclusive do ponto de vista da produção, da indústria do país. Isso aconteceu até na Segunda Guerra e tal. Vocês acham que ainda há, hoje em dia, nos tempos que a gente vive, justificativa para uma guerra? Não tem mais, né? Não tem mais. Bem que o Lula se posiciona contra qualquer tipo de solução que leve em consideração a manutenção da guerra, entendeu? A guerra não se justifica mais. Você matar uma outra pessoa é inacreditável. Matar institucionalmente. Entendeu? Você percebe, a solução do Ocidente é aumentar a entrada de armamento na Ucrânia para que a Ucrânia possa fazer uma ofensiva e derrotar a Rússia. Coisa que a gente sabe que não vai acontecer, mas vai custar muito a Ucrânia e a Rússia. Agora, que ideia é essa? E isso já está em 1 trilhão, não é, Regina? Parece que o Lula fez a conta, já tinha chegado ou passado de 1 trilhão. Gasto com essa guerra até agora. É criminoso. É um crime atrás do outro. Não é só o crime de matar. É as pessoas que eles matam ao retirar 1 trilhão da economia, uma economia que já permite morrer de fome, e jogar numa guerra. Tira de lá para matar e mata a gente de onde tirou também. Mata para tirar, né? E tira para matar. E mata quando atirar. Exatamente. E atira para matar. Isso aí. E tem essa história também dessa nova proposta de reunião de paz, não sei onde, acho que no Oriente Médio, mas a ideia é fazer com que a Rússia se renda ou saia derrotada. Quer dizer, isso não é uma negociação de paz, né? Mas vocês acham que a Rússia vai se render? Vai se negociar? Claro que nunca fez isso. Por que vai fazer isso agora? Já ganhou uma guerra muito mais difícil de ganhar. 2. Terceiro Napoleão. Exatamente. Napoleão ganhou ali na marra, na neve. Não, Napoleão perdeu ali na marra. Não, a Rússia ganhou na marra. E ganhou de novo de Hitler. E vai ganhar outra vez dos Estados Unidos. Exatamente. Era melhor a paz. Não se fala mais nisso, como adora dizer o Chico Caruso. Deixa como está, agora não se fala mais nisso. Mas a ideia de fazer a Ucrânia vencer uma guerra que ela não pode vencer, quem vai pagar o pato? Os habitantes da Ucrânia. Não, já estão pagando, né? Já estão pagando. Aí a Ucrânia vai lá e manda 2 drones. Quem está pagando o pato aí são tanto os soldados russos quanto a população ucraniana. Estão morrendo jovens lá, que são esses soldados mandados para a guerra, morrendo a população. E, sabe, e os grandes senhores da guerra, como diz a Flávia aqui, são os homens que decidem a guerra. Eles ficam lá em seus gabinetes, Zelensky viajando pelo mundo. Como é aquela formulação, gente? A guerra é um negócio em que homens velhos que se detestam e se conhecem, convocam jovens que nunca se viram, não se detestam, não se conhecem, para matarem-se uns aos outros. E a paz virou a palavra mais em desuso, né? Realmente virou démodé. Né? Vocês lembram esse filme? Ih, gente, já estamos chegando aqui no final. Já chegamos. É um filme onde eles param, onde eles estão guerreando. Eu me lembro que filme é esse. Eles estão guerreando, aí eles param em algum momento, vão jogar uma partida de futebol e depois voltam para a guerra.
Mas é verdade, esse filme existe, e eu estive o Altan, o grande cartunista italiano, Altan, que morou aqui no Brasil há muito tempo, a mãe dele morava no Friuli, lá numa casa, que tinham duas casas, uma casa era italiana, a outra casa era Áustria. De dia eles davam tiros, um no outro, errando todos os tiros, de propósito. De noite eles se reuniam em volta da fogueira para tomar vinho, comer e tal. Era a guerra entre amigos. Vamos devolver ainda no tempo. A guerra de homens com juízo, né? Exatamente. Ainda estamos em 17 horas, agora passou para zero. Agora passou. Pronto, tome, Daiane. Desculpa, Daiane. Tome de volta o programa. Devolver aqui para a Daiane. Passamos um minutinho, desculpa. Vou botar a vinheta de transição, hein, Daiane? Um beijo para todos que acompanharam. Obrigada por todo o apoio de vocês aqui. Um beijo, Aroeira, Miguel. Bela audiência. Vamos lá. Beijo. Bela audiência. Beijão, Daiane. Até a próxima, gente.